o dia que nós entendermos a importância desse ambiente, a movimentação, aquilo que o Senhor quer falar em nós e através de nós, então a igreja, a família, a sociedade, ela vai receber homens transformados para transformá-la. E isso é que a gente precisa. Eu tenho lido um livro, e nesse livro eu me deparei com uma passagem muito conhecida, e que me fez refletir sobre algumas questões, e eu quero colocar ela para você aqui hoje. E se você depois tiver interesse, o livro que ganhei de presente chama Homem Sem Amarras. Uma pancada, né, dentro daquilo que é o universo masculino. E ele me trouxe para essa passagem que para a gente é uma passagem muito, muito conhecida, muito trabalhada, mas que dentro do contexto que ele coloca, ele me levou a refletir, e eu quero transmitir isso para você. Gênesis 32, 22. Gênesis capítulo 32 e o versículo de número 22 a seguir. Hoje eu quero falar com você sobre as lutas de um homem. As lutas de um homem. Às vezes nós não entendemos o que isso significa, porque é muito comum as pessoas chegarem para a gente e dizer assim: eu estou passando luta no meu trabalho, estou passando luta no meu casamento, eu estou passando luta na escola, eu estou passando luta na dificuldade. Isso não é luta. Hoje eu quero mostrar para você qual é a verdadeira luta de um homem e o que de fato vale a pena lutar. Quando nós descobrirmos isso, então teremos êxito na nossa vida. Obrigado. Gênesis 32, a partir do verso 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Queridos, preste atenção. O Jacó é um dos personagens do Antigo Testamento que, se você parar para ver a história dele, você vai se identificar em alguns pontos. Jacó talvez é um daqueles homens que mais se aproxima da gente, é homem como a gente. Não é aquele homem que faz milagres, não é aquele homem que a gente olha como por exemplo, para Elias e diz: uau, esse homem está distante daquilo que é a minha vida real. Parece que a vida de Jacó é como a vida da gente, uma vida real, descortinada, lida, aberta para todo mundo. Até que chega o dia em que nós estamos lendo aqui no capítulo 32, Jacó já é um homem, pai,
marido, um homem rico, mas que no contexto da sua vida lhe faltava alguma coisa ainda. E talvez aquilo que havia de mais importante na vida de um homem. Se fôssemos olhar superficialmente para a vida de Jacó, diríamos: um homem bem-sucedido, uma boa família, um bom emprego que lhe deu prosperidade, tem recursos, tem posses, mas dentro dele, sabia Jacó que lhe faltava alguma coisa. E é nesse momento que Jacó percebe que está faltando algo na sua vida, que ele toma uma das decisões mais importantes da sua história. Ele reúne a família. Se você ler desde o início do capítulo 32, você vai encontrar um homem que chega em Manaim, e que ali em Manaim ele tem uma divisão na sua vida para tomar uma atitude. E então ele reúne a família, pega tudo aquilo que tinha, passa pelo val de Jaboque, e a Bíblia começa a descrever o seguinte, olha só, presta bem atenção aí, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Fez passar tudo o que tinha. Versículo 24. Jacó, porém, ficou, o que está escrito aí? Só ele. Esse é o momento que todo homem precisa descobrir na vida dele. O ambiente de estar só. O ambiente de estar só é diferente do ambiente de solidão. Quando Jacó pega as esposas, pega tudo que ele tem e decide passar o val de Jaboque, ele está tomando uma posição de que ele sabe que aquele momento é dele. Aquela luta não é da esposa, aquela luta não é dos filhos, aquela luta é pessoal. O homem erra quando ele insere na sua luta alguém que não deveria estar lutando aquela guerra. Eu preciso ter discernimento, porque tem hora que a luta, ela é minha, ela não é da minha esposa, ela não é dos meus filhos, ela não é dos meus pais, ela é minha. E quando eu descubro que essa guerra é minha, a minha primeira posição antes de entrar nessa luta é colocar a minha família no ambiente seguro. Essa guerra não é de vocês. Essa luta não é de vocês, essa batalha é minha. Quantas vezes nós erramos no discernimento e não entendemos esse ponto, e nós colocamos a família para lutar guerras desnecessárias, quando essas guerras são nossas. A esposa não compartilha dessas questões, e é por isso que daí nós vamos encontrar famílias completamente destruídas, abaladas, porque foram inseridas em uma guerra que não era para estar lutando. E aí está um desafio, de diariamente fazermos uma leitura, para entender se aquela guerra é pessoal ou não. Quando eu leio esse texto e entendo essa questão, eu logo me lembro de Davi. Quando vai para uma batalha, reúne todos os homens do seu exército, deixa a cidade completamente desguarnecida, sem homens na cidade, e vai para a batalha. Uma guerra que nem era dele, uma guerra que ele não precisaria estar lá. E quando ele volta, a Bíblia diz que os inimigos invadiram a cidade, porque não havia homens. Então aproveitaram o momento em que os homens haviam saído da cidade, invadiram a cidade, roubaram as mulheres e crianças e queimaram a cidade toda. Quando os homens estão se aproximando, eles percebem o sinal de fumaça. E então entram, tomados pelo desespero, e percebem que a cidade havia sido saqueada. O problema é que eles não estavam ali. Perceba que quando um homem descobre o seu momento,
Uma das primeiras atitudes que ele precisa fazer é o que Jacó fez. Ele colocou os seus em um lugar seguro. Diga para o seu lado, você tem a obrigação. Diga para ele, é obrigação de construir um lugar seguro para a sua família. Isso é responsabilidade. Isso é obrigação. Mas entenda que quando você colocar a família em um lugar seguro, ele precisa ser tão seguro que o tempo que eu vou sair dali, o inimigo não vai conseguir roubar nada do que eu guardei. E então ele atravessa todo mundo e ele fica só. Eu fico me perguntando às vezes, quem somos nós quando estamos sozinhos? Reputação, entenda a diferença. Reputação é o que eu sou publicamente. É o que as pessoas falam de mim de maneira pública. Isso é minha reputação. Agora, o meu caráter não é público, o meu caráter é o que eu construo nos bastidores da minha vida. O que me faz um homem de caráter não é estar pregando aqui para você agora, isso é reputação. O que faz de você um homem não é o que você faz em público, isso é reputação. O seu caráter é construído nas entranhas de onde você está só. Quem é você sozinho com o computador? Quem é você sozinho com o celular? Quem é você sozinho no trabalho? Quem é você sozinho nas viagens? Quem é você quando está sozinho? E pior do que isso, quem você encontra quando está só? Porque quando eu leio aqui, eu percebo que quando Jacó deixou a esposa, deixou os filhos e decidiu ficar sozinho, ele teve um encontro com Deus. Quem é que nós estamos encontrando nos nossos momentos de solidão? Quem é que gera companhia para nós quando nós estamos experimentando esses momentos de estar só? Um homem sozinho, um homem que decidiu estar só porque entendeu que aquele tempo era o tempo da sua oportunidade. Ele não pode se encontrar com outra coisa a não ser com o Senhor. E aqui gera-se uma pergunta: quem nós estamos encontrando nos bastidores da nossa vida? Quem nós estamos encontrando quando todos se vão? Quem nós estamos encontrando quando todos partem? Quem nós estamos encontrando quando chegamos depois do culto e entramos no nosso quarto? Quem está lá? Olha o que diz o texto. Jacó, porém, ficou só, versículo 24. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. Eu quando leio isso, né, a gente é tomado por uma ideia, diz assim, meu Deus, como é que isso foi? Como assim lutou com ele um homem? E a gente sabe quem é que está aqui, não é um homem comum, não é um homem terreno. E nós estamos encontrando agora um homem que está lutando com Deus. Veja, não é um homem lutando contra Deus. Jacó não tem motivos para lutar contra Deus, ele está lutando com Deus, mas a expressão é lutou. E talvez isso venha a calhar exatamente no ambiente onde nós estamos, num culto de homens. O homem precisa entender que a sua vida é uma constante luta, uma batalha, uma guerra, que o que vai fazer a diferença não é o inimigo, mas é quem está lutando ao seu lado.
Quantas pessoas a gente encontra ao longo da vida que diz: pastor, eu cansei, eu não aguento mais, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, eu já tentei de tudo e realmente não deu certo. E eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa até tentou de tudo, a questão foi quem lutava com você nessa hora. Quem é que no momento que você estava só, você permitiu que lutasse com você? É aqui o detalhe. Vou ler de novo a expressão com você. Jacó, porém, ficou só. O que está escrito ali? E lutava. Vamos pegar a expressão do texto. O que está escrito ali? E lutava. Mais uma vez. E lutava. E lutava. Então preste atenção no segredo. Quando você entender essa verdade, diga comigo: isso que eu vou ouvir agora. Não, diga mais alto. Isso que eu vou ouvir agora é uma das maiores chaves da minha vida como homem. Será que você pode repetir de novo para você gravar? Isso que eu vou ouvir agora é uma das maiores chaves para a minha vida como homem. Preste atenção no texto. Quando Jacó ficou sozinho, quando ele decidiu ficar só, a Bíblia diz que ele lutava com alguém, não era contra alguém. Mas pastor, eu não entendi. Por que isso seria uma das maiores chaves da minha vida? Veja, quando nós estamos sozinhos, a gente gasta a maior parte do tempo lutando contra alguma coisa. Quando a gente está sozinho, a gente passa a maior parte do nosso tempo lutando contra algo. E aqui é que entra uma dificuldade dos homens. Os homens não aprenderam que se ele estiver lutando com alguém, lutar contra algo não vai fazer a diferença. Entende isso, Alexandre? A gente fica sozinho, a gente tem que lutar contra a pornografia. A gente fica sozinho, a gente tem que lutar contra o adultério. A nossa vida se reúne em lutar contra alguma coisa, mas não é estar lutando constantemente contra alguma coisa, é estar lutando com alguém. Para prestar atenção, quanto tempo da sua vida você perdeu lutando contra alguma coisa? Eu tenho que ficar lutando, pastor, constantemente contra alguma coisa. É contra um pensamento, é contra uma situação, é contra... E aí você não entendeu o propósito. Porque o propósito não é o homem passar a vida toda lutando contra, mas é ele entender que tem alguém para lutar com ele. Essa foi a diferença de Davi no arraial dos filisteus. Quando Davi chegou, Davi não se colocou para lutar contra alguém. Ele disse para Golias: eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos. Eu estou acompanhado. Eu não estou sozinho, eu estou com alguém. Eu não estou contra você. Gastamos parte da nossa vida perdendo batalhas porque estamos lutando contra. Eu luto contra esse desejo que eu tenho de gastar mais do que ganho. Eu luto contra esse impulso que tenho de começar e não acabar as coisas que começo. É sempre contra. E todas as vezes que eu me coloco contra alguma coisa, ou eu ganho ou eu perco. É por isso que você tem uma quantidade de homens frustrados, porque passam a vida toda lutando contra alguma coisa. E eles não entenderam que a via de Deus não é lutar contra, é lutar com alguém. A diferença está exatamente aqui. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Sabe o que significa isso? Significa que eles passaram a noite inteira lutando naquele lugar. E a gente vai entender isso no decorrer do discurso, da conversa,
porque ele vai dizer o seguinte: olha, você precisa me deixar, o sol está para nascer e eu preciso ir embora. Nós passamos a noite toda lutando, e aqui é que entra uma outra chave que nós precisamos descobrir e inserir na nossa vida. Quando Jacó entrou nessa luta com Deus, ele entrou com um propósito: eu só vou sair daqui quando tiver aquilo que eu estou fazendo. Sabe, isso é propósito, isso é foco, isso é você ter realmente diante dos teus olhos aquilo que você traçou no seu coração. E não importa se vai durar 2 horas, não importa se vai durar 7 horas, não importa se vão durar 12 horas, importa que eu só vou sair daqui quando tiver aquilo que estou buscando. Eu queria até abrir uma empresa, mas aí acabei falindo antes de começar e desisti do negócio. Não, eu até pensava em fazer alguma coisa, mas estava demorando muito, eu abri mão, deixa para lá, esse negócio aí não é para mim não. Não, você que não entendeu. Homens precisam de uma palavra chamada perseverança. Entenda que o sucesso não é uma fórmula mágica, o sucesso é a construção de erros que eu acumulei ao longo da vida e que me ensinaram: não vá por aqui, deu errado, vá por outro lugar. Eu fico impressionado quando eu encontro Jacó passando a noite inteira em uma luta, um propósito, um destino. Agarrou aquele momento e não abriu mão dele. A gente desiste muito fácil de tudo. Ah, pastor, deixa para lá isso, está demorando muito. Ah, pastor, deixa para lá isso, eu já tentei e não deu certo. Não, querido. Eu vou agarrar. E eu só vou soltar quando aquilo que eu estou esperando tenha êxito, tenha sucesso. Pegue para você ver a trajetória de homens. Esses tempos atrás eu estava colocando alguns, né, no grupo de homens. Pegue para você ver a história desses homens que fizeram sucesso. A maioria deles começaram a fazer sucesso depois dos 50 anos. Depois de acumularem ao longo da sua vida fracassos e derrotas. Ele passou a noite inteira, Alexandre. Não foi alguns minutos. Não foi uma oração mágica. Não, foi uma luta de uma noite inteira. Deixa eu perguntar para você aqui. Quantos têm um sonho? Sonho. Quantas noites de sono? Não estou falando de preocupações, eu estou falando quantas noites de sono você perdeu gerando esse sonho. Jacó entrou naquele lugar de batalha, ele passou a noite inteira lutando. E veja, olha o que diz o verso 25. E vendo que este não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. No meio de toda aquela circunstância de luta, esse homem que lutava com Jacó, tocou na juntura da coxa desse homem. Porque todas as vezes que um homem se envolve com uma batalha que vai mudar a sua vida, ele precisa sair daquele encontro marcado. E aí eu pergunto para você, qual é a marca que você carrega? Qual é a marca que está em você? Sabe,
aquilo que Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Está em mim, está cravado em mim. Eu carrego isso. A experiência que eu tive marcou a minha vida. E eu gosto da ideia do Antigo Testamento, que vai mostrando para a gente experiências individuais, porém únicas. Um homem tem uma experiência com Deus, e aquela experiência leva ele para viver o resto da vida para Deus. Deus não precisa ficar dando experiências, Deus dá uma. Aquela experiência transforma aquele homem, e aquele homem transforma a geografia que ele está. A gente fica: não, Senhor, o Senhor precisa dar um sinal, o Senhor precisa mostrar. A gente, não, busque uma experiência tão marcante na sua vida, a ponto de que nunca mais Deus vai precisar te dar um sinal, porque você já tem a marca daquilo que Ele fez em você. Imagine, você chega, ora, clama, busca Deus, e aí você está passando por um momento tão difícil na sua vida, e você diz: mas Senhor, o Senhor precisa me dar uma resposta. E sabe qual é a resposta que Deus dá para você? Eu vou ficar para lutar com você. Eu acho isso fantástico, porque Deus não vai lutar a vida toda ali ao lado de Jacó como está agora. Jacó tem uma experiência de Deus lutando com ele, para transformá-lo. Porque uma vez um homem transformado, onde ele estiver vai ser transformado. Olha o versículo de número 26, o que está escrito. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão o quê? Me abençoares. E isso quebra alguns paradigmas religiosos que nós temos. Porque algumas pessoas aprenderam assim: eu vou receber uma oração, essa oração vai me abençoar. Eu vou até o altar e o altar vai me... Eu não estou dizendo que essas coisas não podem, essas coisas, elas também fazem parte. Mas Jacó está dizendo aqui que se ele no meio daquela batalha, se eu te soltar, você não me abençoa, e eu ainda não tenho aquilo que busco, eu preciso que me abençoe. Sabe, essa tem que ser a nossa garra para um culto. Todas as vezes que a gente se reúne em nome do Senhor, esse tem que ser o nosso propósito. Eu tenho que ter um destino, eu tenho que ter um alvo, e enquanto isso não estiver claro para mim, eu não posso largar esse ambiente. Esse homem está dizendo para Jacó: me deixa aí. Ele disse: se eu te deixar aí, você não me abençoou ainda, eu não tenho que vir buscar o meu propósito. Eu ainda continuo sendo o mesmo homem, eu ainda continuo sentindo as mesmas coisas, eu preciso ser abençoado. E quando ele dizia ser abençoado, não estava falando apenas daquilo que ele já possuía. Versículo de número 27, olha o que diz aí. E disse-lhe: qual o teu nome? Perceba a colocação do verso anterior e a resposta que lhe vem em seguida. Ele disse assim: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Ok, você quer ser abençoado? Ótimo, diga para mim, quem é você? A bênção de Deus não está associada ao que Deus te dá. A bênção de Deus está associada em fazer você descobrir quem é. Porque a partir do momento que você descobrir quem é, então Deus pode abrir as portas para que você tenha aquilo que nunca teve.
Deus não pode confiar nada para quem ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. Nós estamos falando de bênção aqui, Jacó. Você está falando que precisa ser abençoado, ótimo. Responda para mim, quem é você? Nunca foi tão difícil para uma geração responder quem é. Você já parou no espelho, diante de um espelho, e se vendo, já tentou dizer quem é você? O que o anjo está dizendo para Jacó aqui é: descreva para mim quem você é. Às vezes nós estamos orando para Deus: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, muda isso, Senhor, transforma aquilo. E Deus está dizendo assim: quem é você? Porque o que você está pedindo não cabe na pessoa que você é hoje. O que você está clamando não cabe no homem que você é agora. Você precisa primeiro saber quem é, para depois pedir o que precisa. Primeiro identidade, depois recurso. Pulamos a etapa do nome. Por isso que no culto anterior de homens, a gente dizia: quem é você? O que você faz? Qual é a sua identidade? Para que você de alguma maneira passe a enxergar que Deus está nisso também. Qual o teu nome? E talvez, como a maioria de nós, a resposta foi automática: eu sou o Jacó. Esse é o meu nome, é assim que me chamam, meu pai me deu esse nome. Esse é o curso da vida que eu estou vivendo. E aqui entra uma outra chave que você precisa ter para a sua vida. Deus não pode mudar nada que primeiro você não reconheça que está errado. Deus só muda o que primeiro você reconhece que precisa de mudança. A maioria de nós não consegue diagnosticar os seus próprios erros. A pergunta do anjo, desse homem que está lutando com Jacó, não tinha a ver com o nome. Tinha a ver com quem ele era de verdade. Para que ele pudesse reconhecer, e reconhecendo quem era, então ser agente de um ambiente de transformação. Qual é o teu nome? Ah, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, é a vida, o Senhor sabe como é que é, né? O homem é fraco, o homem é isso, o homem é aquilo. E assim, querido, Deus não muda desculpas. Diga para o homem que está do seu lado: Deus não muda desculpas. Diga para ele: aliás, Deus nem aceita desculpas. Deus está perguntando: qual é o teu nome? Ah, Senhor, o Senhor lembra que lá no nascimento o Senhor colocou eu e meu irmão, e a gente nasceu então, meus pais deram o nome de Jacó. Senhor, o Senhor lembra de tudo que aconteceu na minha vida? Então, não, Deus não aceita dizer. A pior coisa na vida de um homem é quando a vida dele se resume nas desculpas que ele dá. Não, mas o senhor entende, né, pastor? A vida não é fácil, a vida é assim, aconteceu aquilo, a minha esposa fez isso, os meus filhos, o meu trabalho, pastor, isso. É tantas desculpas que não há lugar por onde Deus pode se mover na sua vida. Por isso que no livro do Apocalipse ele vai dizer: olha, melhor era que você tivesse sido frio. Porque você não foi frio nem quente, você foi indeciso, você não sabia de nada. Então eu vou ter que vomitar você. Porque essas pessoas que vivem nesse ambiente, Deus não pode tê-las dentro de si mesmo. Qual é o teu nome? Quais são as suas desculpas?
O que é que nós estamos apresentando para Deus e, consequentemente, para a família? E quais são as respostas que nós estamos dando para a sociedade? Não, pastor, eu queria ser um homem diferente, mas olha, eu não tive, eu não consegui, a família, os amigos, o trabalho. Não, não é isso que ele está perguntando. Mas quando Jacó olha e reconhece que aquilo para ele é a verdade, então ele abre um ambiente de transformação. Às vezes não há sinceridade em nós. Falta em nós sinceridade para abrir o coração e dizer: Senhor, esse é quem eu sou, sem desculpa, sem máscara. É isso. Ainda vivemos de rótulos. Rótulos para ser aprovados, rótulos para serem aceitos, rótulos que nos tornarão quem nós não precisamos ser rótulos. Quando Jacó disse: o meu nome é Jacó, ele abriu um espaço para ser transformado, verdadeiro, curto, direto, é ir aqui. Eu já tenho meu casamento, já tenho os meus filhos, já tenho os meus bens, mas Jacó precisa de algo. É aqui dentro que precisa ser transformado, é aqui dentro que precisa de uma mudança. E então a resposta para isso: e não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A identidade dele sendo mudada naquele dia para um destino. Quando nós entendemos isso, dizemos: mas Senhor, eu passei a minha vida toda achando que era resultado, que era consequência, mas eu não consegui entender que o Senhor tinha um plano eterno acima de todas as coisas que me aconteceram aqui. Quando você entende que faz parte de um plano eterno, todas as coisas que aconteceram na terra contribuíram para o bem daquilo que já estava proposto na eternidade. Não tem choro, não tem lágrima. Tem você entender que tudo isso contribuiu para forjar você. Durante muito tempo falamos sobre resiliência. Quem sabe o que é resiliência? Quer ser algo resiliente? Quem sabe? Não entendi. Paciente? Resiliente. O que é algo resiliente? Oi? Capacidade de suportar as coisas. Veja. Cadê alguma coisa aí? O duro é achar, né? Imagina que a gente tem uma bola de plástico, a gente aperta ela. Ela tem uma forma redonda, mas quando você aperta ela toma uma outra forma, ela muda. Ela não tem mais uma forma redonda, ela vai ficando oval. Se você tiver força para comprimi-la, para apertá-la, ela vai achatando e ela muda de forma. Quando você solta, se não for aquelas bolas da 1,99, né, irmão? Porque tem aquelas bolas que ela vai voltar no estado normal dela. Você apertou ela mudou de forma, mas quando você soltou, ela voltou a ser quem era. Durante muito tempo se falou sobre resiliência. Como se a resiliência fosse aquilo que todos nós precisássemos buscar. Olha, você tem que ser resiliente, você tem que suportar as coisas. Não, querido. Imagine um homem que vai para a academia. E lá na academia o que ele passa? Ele passa por um processo de fortalecer os seus músculos. Ele vai lá, ele passa uma sessão inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, levantando peso, agredindo o músculo. Qual é a consequência daquele músculo? Continuar sendo como é?
Hã? Qual é a consequência, Guinaldo? Hã? Ele vai se fortalecendo dia após dia. Então nós não estamos falando da capacidade que o homem tem de ser resiliente. O homem não tem que ser resiliente. O homem precisa passar por uma, ainda que doloroso, mas que o fortaleça. Se você passa e volta a ser o que era, tem que passar de novo. Deus não nos chamou para sermos resilientes. E quando eu digo isso, eu digo passar por um processo e depois que passou voltar a ser a mesma coisa. Não, eu tenho que passar por um processo e aquele processo, ainda que doa, ainda que me faça sofrer, quando eu terminar eu vou estar mais forte do que era quando entrei. É por isso que a maioria de nós não suporta uma rotina de atividade física. Vou te dar um exemplo pequeno aqui. A rotina de atividade física agride o nosso corpo. No outro dia a gente está procurando Dorflex, dá um Dorflex, dá alguma coisa, eu preciso parar. E a gente não quer. Só que você nunca parou para entender que aquilo que está te fazendo sentir dor agora, estará te fortalecendo nos próximos dias, meses e anos. Mas a nossa mentalidade não é de fortalecimento, a nossa mentalidade é de dor. Nós somos criados apenas para sentir dores, nós somos criados apenas para o sofrimento. Nós não paramos para entender que Deus nos criou para se fortalecer. Em Cristo somos mais do que vencedores, não é apenas vencedores, mas é mais do que vencedor. Isso significa alguém que se fortalece. Fomos treinados apenas para chorar, sentir dores. Mas ninguém nunca nos ensinou. Ninguém nunca parou para chegar para a gente e dizer assim: querido, o que está te fazendo sofrer agora, vai te fortalecer daqui a alguns dias. A cultura que está em nós é apenas uma cultura de dor. Por isso que aprendemos que homem não chora. Você não. Alguns paradigmas precisam mudar na nossa vida. Diga para o homem que está do seu lado, o que está te agredindo hoje. Diga mais alto para ele, diga, o que está te agredindo hoje faz parte do processo de fortalecimento de Deus para o caráter de um grande homem no futuro. Sabe, às vezes a gente tem aquela conversa, aquele momento que você se sente apertado, confrontado, alguém te dá uma palavra dura, aí você se sente, mas aí logo quando aquilo termina, você volta a tomar a forma normal de novo, volta a ser quem era. Porque apenas aprendeu a ser resiliente, e resiliente não é aquilo que nós estamos buscando algo que nos agrida, mas que nos fortaleça, nos faça ser diferente, nos faça caminhar com um propósito diferente. Pegue a vida dos apóstolos, você vai descobrir isso neles. A cada dificuldade, a cada situação, parecia que aquilo gerava nos apóstolos ainda mais intensidade. Por que falamos tanto da igreja do primeiro século? Porque fora gerado debaixo de sofrimento, mas o sofrimento não gerava lágrimas, o sofrimento gerava impulsionamento, gerava força. E alguém chegava e dizia assim: você ficou sabendo que mataram Tiago a fio da espada? Ao invés deles recuarem, eles continuavam a pregar ainda mais. Por isso foram chamados de mártires. Sabe o que é um mártir? O mártir é aquele que descobriu uma causa que vale a pena morrer por ela. Puxa, como a gente falta nisso, cara. O dia que você descobriu uma causa que vale a pena morrer por ela,
por isso que a religião dos muçulmanos está crescendo. Porque todo muçulmano já é discipulado desde pequeno. Se for preciso morrer pela causa, faça isso. Faz parte. Já crescem com a ideia de que isso é o destino, de que isso é o propósito. Uma causa que vale a pena morrer por ela. Nós estamos em pleno século 21, cheios de informação, e ainda não descobrimos uma causa pela qual vale a pena morrer por ela. Sabe, desde o culto passado eu não quero me conformar mais em ter que chegar aqui para os irmãos e ter que ficar falando de coisas pequenas. E ter que ficar batendo sempre nos mesmos pecados, nas mesmas questões, com homens que patinam nas mesmas coisas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser como o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem coisa que não serve mais, irmão. Tem coisa que não cabe mais. Há um tempo preparado por Deus para todo homem que descobre a sua verdadeira luta. Como disse no início, a sua luta não é seu casamento, meu amigo. Sua luta não é contra a esposa, contra os filhos, contra os pais, contra a empresa, contra patrão, não. A sua luta é contra você mesmo. Tem alguém aqui dentro que só com a ajuda de Deus você vai conseguir transformar ele. Não adianta. Tem alguém aqui dentro que, se você não permitir que Deus lute com você, vai continuar sendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Mas a partir do momento que você descobrir a sua luta e a maneira como lutá-la, então um novo mundo se abre diante dos teus olhos. Novas oportunidades. Porque foi isso que aconteceu com a vida de Jacó. Quando ele terminou essa luta, a primeira oportunidade que lhe apareceu foi ter uma experiência de perdão com o irmão. Aquele irmão que ele havia enganado lá na primogenitura. Restauração de vida. Mudanças estão depois dessa guerra que é travada dentro de nós. É uma guerra que todo homem foge dela. Nenhum homem quer ser confrontado. Aliás, nenhum homem gosta de ser confrontado. Nenhum homem gosta que se coloque um espelho diante dele. Fugimos disso. Não queremos isso. Não queremos enxergar quem nós somos. O problema é que, não enxergando quem nós somos, também não reconhecemos aquilo que precisamos. E se não reconhecemos, Deus também não faz aquilo que precisa fazer. Por isso, o grande desafio de todo homem é descobrir que a sua verdadeira luta é contra ele mesmo. E o dia que nós descobrirmos isso, colocarmos a nossa família ao lado, porque essa guerra não é dele. Essa guerra não é dos filhos, essa guerra é nossa. E o dia que nós entrarmos aqui e dizer assim, eu só vou sair daqui um homem diferente. Sabe, tem uma família esperando um homem diferente lá, daqui a pouco. Amanhã, trabalho esperando um homem diferente. A sociedade esperando um homem diferente. O problema é que a gente não entendeu isso. E a gente fica passando pelos mesmos processos sempre.
porque a gente aprendeu apenas a ser resiliente. Passa pelo processo, volta a ser quem era. Passa pelo processo e volta a ser quem era. Não. É uma constante guerra, que tudo aquilo que a gente passa precisa nos fortalecer. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado. Obrigado pelos homens que dia a dia, Senhor, têm entendido, se reunido e se colocado diante desse ambiente, Senhor. Se colocado diante do Senhor para gerar esse ambiente sacerdotal, esse ambiente de homens, Senhor, que de alguma maneira sabem que precisam dar um passo a mais, mas muitas vezes não conseguem, Senhor. Por isso a nossa oração essa noite é: lute conosco. Faça desse momento o momento da nossa luta, Senhor. Que cada homem entenda isso. Que cada marido, cada pai, cada filho entenda isso. Se abra para isso, para que nós possamos então caminhar em direção àquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa cidade, para a nossa nação. Nos abençoa, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar.